Bem-vindos ao Máquina do Tempo Podcast, o espaço onde os pensadores do passado são transportados ao presente para debater os dilemas que moldam o nosso mundo. Hoje, nossa máquina fez um ajuste fino, captando ecos de duas eras turbulentas: a Revolução Industrial do século XVIII e os levantes operários do século XIX. Nosso estúdio recebe dois homens que pensaram profundamente sobre a origem, o uso e o destino do capital. Um via nele a força motriz da prosperidade, o outro, o mecanismo invisível da opressão. De um lado, direto de Kirkcaldy, no Escócia, o pai do liberalismo econômico, um crente na liberdade de mercado como caminho para a riqueza das nações, Sr. Adam Smith. Do outro, vindo da Prússia do século XIX, o homem que via o capital como a principal engrenagem da alienação humana, o filósofo da luta de classes, Karl Marx. O tema de hoje é direto, provocativo e definitivo. O capital liberta ou escraviza? A conversa será longa, profunda e possivelmente desconfortável, exatamente como deve ser. É uma honra, ainda que um tanto desconcertante, estar em um tempo onde minhas ideias continuam a ser debatidas. Escrevi A Riqueza das Nações com a esperança de mostrar que a liberdade econômica, sustentada por instituições justas e pela moral individual, pode produzir não apenas riqueza, mas dignidade. O capital, para mim, é uma ferramenta, uma ponte, entre o esforço individual e o bem-estar coletivo. Não poderia deixar de notar, Sr. Smith, que sua ponte leva apenas alguns para o outro lado. Minhas palavras foram muitas vezes mal interpretadas, distorcidas, às vezes até usadas por regimes que não representavam meu pensamento. Mas minha crítica permanece viva. O capital não é neutro. Ele se acumula em mãos que não produzem e subjuga quem realmente trabalha. E essa engrenagem, essa estrutura de exploração está mais sofisticada do que nunca neste século. O capital, Sr. Marx, não é um vilão. Ele é uma ferramenta, um meio para transformar esforço em progresso. Imagine o homem que começa como aprendiz, poupa, investe em ferramentas, monta uma loja. Seu capital é sua esperança acumulada. Sim, há distorções, mas culpar o capital por abusos é como culpar o martelo pelo crime. O problema está no mau uso, não no conceito. Mas esse mau uso é regra, não exceção. O capital só cresce explorando. Ele vive do sangue do operário. A lógica da acumulação exige que alguém sempre receba menos do que produziu. O capital não é neutro. Ele é estruturalmente desigual. Respeito sua crítica, mas ela falha ao ignorar a mobilidade possível nos mercados livres. Na minha visão, o trabalhador não é condenado à estagnação. Ele pode se educar, empreender, crescer. Não é o capital que oprime, é a ausência de liberdade, de competição real, de educação básica. E essas, Sr. Marx, são falhas que estados centralizadores geralmente pioram. A propriedade privada dos meios de produção separa o homem de sua essência. Ela transforma tudo, o tempo, o talento, até o corpo, em mercadoria. A competição, intrínseca ao sistema capitalista, garante que os produtores busquem constantemente aprimorar seus produtos e reduzir seus preços. Quem se beneficia disso? O consumidor, é claro. O indivíduo comum, que com seu poder de compra, decide o que será produzido e a que custo. Não há tirania maior do que a escassez, e o capital é a ferramenta mais potente que a humanidade desenvolveu para combatê-la. A propriedade privada, o direito de possuir o fruto do próprio trabalho e do próprio investimento, é a base da liberdade individual. Sem ela, o homem não é senhor de si, mas dependente da benevolência alheia ou da coerção estatal. O capital, em sua essência, é a materialização da liberdade de escolha, de empreender, de prosperar. É o combustível que impulsiona a sociedade para frente, rumo a um patamar de vida cada vez mais elevado para todos. É a libertação da miséria, da ignorância, da dependência. Muito bem, professor Smith. A mão invisível parece ter um toque de mágica para o senhor. Agora, Sr. Marx, o senhor que viu o outro lado da moeda, ou melhor, o outro lado da fábrica.
O capital liberta ou escraviza na sua visão? Mágica. Se a mão invisível existe, ela é a mão que aperta o pescoço do trabalhador até ele perder o ar, e a mão que desvia a riqueza para os bolsos dos poucos que já possuem tudo. Senhor dos paradoxos, para mim, a resposta é brutalmente clara. O capital escraviza. Ele é o grilhão mais sofisticado e perigoso que a humanidade já forjou. O que é o capital se não trabalho acumulado que foi roubado? O Sr. Smith fala em prosperidade e liberdade. Mas para quem? Para o burguês, o proprietário dos meios de produção, o parasita que vive do excedente produzido pelo suor do proletário. O trabalhador, o operário, não é livre no sistema capitalista. Ele é duplamente escravo. Primeiro, ele é escravo da necessidade, compelido a vender sua força de trabalho para sobreviver, porque não possui nada além de seus braços e sua prole faminta. Ele não escolhe trabalhar. Ele é forçado. Onde está a liberdade nisso? Nossa, se eu não soubesse que são de épocas diferentes, diria que um passou a vida lendo o outro e tentando refutar cada linha. Mas vejam só, a discussão já esquentou, é exatamente isso que a gente gosta aqui. Sr. Smith, o Sr. Marx, o acusou de ser um arauto de uma servidão assalariada e de ver mágica onde há exploração. Como o senhor responde a essa, digamos, perspectiva tão pessimista do capital? Senhor Marx, creio que o seu ponto de vista, embora carregado de uma retórica passional, padece de uma profunda miopia. O senhor vê apenas os atritos superficiais e ignora a engrenagem maior, o progresso monumental que o capital tem proporcionado. Chamar o capital de trabalho roubado é simplório e desonesto. O capital é o resultado de poupança, de risco, de inovação, de abstinência de consumo presente em prol de investimento futuro. O capitalista não rouba nada. Ele investe e, ao fazê-lo, assume riscos consideráveis. Sem o capitalista que investe em uma fábrica, em ferramentas, em matérias-primas, o trabalhador não teria sequer um lugar para aplicar sua força de trabalho. Ele estaria, como foi por milênios, preso à subsistência agrária, à fome, à doença. O senhor fala em alienação. Ora, a alienação é um risco em qualquer sociedade complexa, onde há divisão do trabalho. Mas o capitalismo, ao invés de intensificá-la, oferece o potencial para superá-la através da prosperidade. Se um trabalhador sente-se alienado em uma fábrica, o sistema capitalista oferece a ele a oportunidade, através da educação, da poupança e do empreendedorismo, de mudar sua condição. Ele pode se tornar um artesão, um pequeno comerciante, ou até mesmo um industrial. A mobilidade social, repito, é uma característica do sistema. A concorrência, Sr. Marx, não é uma guerra. É um mecanismo de aperfeiçoamento. Aqueles que não são eficientes, que não inovam, que não atendem às necessidades do consumidor, são naturalmente eliminados. Isso não é crueldade, é evolução. E é através dessa evolução que a sociedade como um todo se beneficia, com produtos melhores e mais acessíveis. Sua visão é estática, meu caro. O senhor pinta um quadro de um trabalhador eternamente preso, mas ignora que o próprio sistema, através do aumento da produtividade e da acumulação de capital, eleva os padrões de vida. Os salários tendem a aumentar. As condições de trabalho melhoram, porque a demanda por trabalho qualificado cresce e a concorrência entre os empregadores força a elevação do tratamento. O capital não é um grilhão. Oportunidade, diz o Sr. Smith. Que piada de mau gosto para milhões que vivem à beira da fome. Oportunidade para o capitalista, sim, de explorar mais e mais. O senhor fala de poupança e risco. Ah, sim, o risco de perder uma parte do de lucro exorbitante que o capitalista extrai do trabalho alheio. Que sacrifício nobre! E quanto à poupança, a poupança do trabalhador, se ele conseguir sequer pagar o aluguel e alimentar sua família, é uma quimera. O senhor elogia a mobilidade social? Onde está ela, Sr. Smith? Nas fábricas imundas de Manchester, nas minas de carvão onde crianças definham? A única mobilidade que vejo é a do capital, que se move livremente para onde a exploração é mais barata e a mão de obra mais dócil. O senhor vê evolução, eu vejo degeneração humana. O senhor vê prosperidade, eu vejo a riqueza concentrada em poucas mãos,
enquanto a vasta maioria luta por migalha. Ah, que delícia de desavença! Parece que a mão invisível está prestes a se chocar com o punho revolucionário. Senhor Smith, o Sr. Marx usa palavras fortes: roubo, exploração, máquina de moer carne humana. Ele vê o capitalismo como um sistema inerentemente opressor, que não pode ser reformado. Como o senhor defende a moralidade e a eficiência do seu sistema diante de tais acusações? Senhor Marx, sua retórica, embora vibrante, beira a histeria. O senhor descreve um inferno que, francamente, não existe em sua totalidade e ignora os céus que o capital tem aberto. O senhor fala de roubo, mas onde está o roubo se o trabalhador voluntariamente aceita um salário em troca de seu trabalho? Ninguém o força a trabalhar em uma fábrica específica. Ele tem a liberdade de buscar melhores condições, e a concorrência entre empregadores, algo que o senhor convenientemente omite, garante que ele as encontrará. O que o senhor chama de exploração, eu chamo de criação de valor. O capitalista, ao organizar a produção, ao assumir o risco, ao identificar uma demanda no mercado e ao investir seus recursos, está criando um valor que não existia antes. Ele está transformando recursos brutos em produtos úteis. E o lucro é a justa recompensa por essa capacidade de criação e de gestão. Se o capitalista não tivesse esse incentivo, quem criaria as fábricas? Quem geraria os empregos? Quem produziria a riqueza da qual o senhor, ironicamente, tanto se queixa de sua má distribuição? Sua análise, com todo o respeito, é simplista e ignora a complexidade das relações econômicas. O senhor se fixa na divisão entre burguês e proletário, como se fossem castas imutáveis, quando na realidade há uma fluidez constante. Muitos dos grandes capitalistas de hoje foram os trabalhadores de ontem. O que o senhor propõe em seu lugar? Uma sociedade sem propriedade privada? Sem incentivos individuais? Um retorno a uma utopia agrária? Ou, como temo, uma tirania de Estado, onde a escassez é a regra e a liberdade é um luxo inalcançável? Se o capital é o grilhão, o que o senhor propõe é a cova. Voluntariamente, Sr. Smith? Que eufemismo hediondo! Um homem que morre de fome na rua não, voluntariamente, aceita qualquer migalha que lhe joguem. Ele é coagido pela brutalidade do sistema. A liberdade de buscar melhores condições é a liberdade de escolher qual mestre ele irá servir, qual grilhão ele usará. Que liberdade é essa que só existe quando se submete à exploração? O senhor fala de criação de valor pelo capitalista. O capitalista não cria valor. Ele se apropria do valor criado pelo trabalho do operário. A fábrica é um amontoado de tijolos e máquinas até que a força de trabalho do proletário a ponha em movimento, transformando matéria-prima em produto e, assim, criando a riqueza. O lucro não é uma justa recompensa. É o trabalho não pago do operário, a mais-valia roubada, a exploração legalizada. O senhor está a justificar o roubo com a desculpa da inovação. E quanto à mobilidade social? Permita-me um pouco de humor, já que o senhor gosta de humor ácido. É a mobilidade de um homem que se afoga para outro homem que já se afogou. Sim, um ou outro pode, por sorte ou por uma crueldade ainda maior para com seus irmãos, ascender. Mas isso é a exceção que confirma a regra. A cenoura que se balança para manter a massa iludida. Sua fluidez é a ilusão que sustenta a estrutura de opressão. O que eu proponho, Sr. Smith, não é uma cova, mas o fim da barbárie. O fim da propriedade privada dos meios de produção, sim. Porque enquanto os meios de produção estiverem nas mãos de poucos, a maioria será escravizada por eles. Não é uma utopia agrária, é a libertação do homem do jugo do capital, a emancipação do trabalho, o fim da alienação e a criação de uma sociedade onde a riqueza seja produzida para a necessidade humana, e não para o lucro insaciável de uns poucos. Bem, caros ouvintes, se vocês não estiverem confusos sobre se devem comprar um apartamento ou se unir a uma revolução, é porque não prestaram atenção. Chegamos ao final deste embate épico. Sr. Smith, a sua última chance de vender seu peixe, ou melhor, sua mão invisível. Porque o capital é a chave para o futuro da humanidade, apesar das críticas. Caros ouvintes, eu reitero. O capital é a mais poderosa ferramenta de progresso e liberdade que a humanidade já concebeu. Ele não é perfeito,
e nunca aleguei que o fosse. O mercado, como qualquer instituição humana, pode ter suas falhas, mas a solução para essas falhas não é a sua destruição, mas a sua regulação prudente, aprimorando as condições, garantindo a concorrência leal e a proteção dos direitos de propriedade. O capital, quando livre para fluir, permite a especialização, a inovação, a criação de riqueza que tira milhões da pobreza mais abjeta. Ele oferece a cada indivíduo a oportunidade de buscar seu próprio destino, de melhorar sua condição, de contribuir com seus talentos para o bem comum, mesmo que sem plena consciência disso. A alternativa proposta pelo Sr. Marx não é a liberdade, mas a uniformidade forçada, a escassez planejada e a subjugação do indivíduo ao coletivo. A história que o Sr. Marx tanto invoca está do meu lado. As nações que abraçaram, mesmo que imperfeitamente, os princípios do livre mercado e da acumulação de capital são as nações que prosperaram, que ofereceram aos seus cidadãos maior expectativa de vida, maior acesso à educação, à saúde, à tecnologia. O capital é o motor que move a civilização para a frente, com todas as suas complexidades, mas com uma direção clara, a da prosperidade e da autonomia individual. O capital liberta porque, em sua essência, ele expande as escolhas humanas, e a escolha é o cerne da liberdade. Não há outro caminho mais eficiente ou mais humano. Forte e claro, professor Smith. Agora, Sr. Marx, seu momento de glória ou de condenação. Por que o capital é uma armadilha, uma prisão, e por que a humanidade deve se libertar dele? Proletários do mundo que porventura me ouçam. O capital não é uma ferramenta de progresso. Ele é um parasita que drena a vitalidade da humanidade. Ele não expande as escolhas. Ele reduz a vida a uma mercadoria, o trabalho a uma tortura, e as relações humanas a meras transações. O Sr. Smith fala de liberdade, mas a liberdade que ele defende é a liberdade do explorador de explorar, do rico de oprimir, do capital de se reproduzir à custa da miséria alheia. As imperfeições que ele menciona não são falhas, são a própria essência do sistema capitalista. A desigualdade não é um subproduto, é o seu motor. A alienação não é um risco, é a condição fundamental do trabalhador sob o capital. As nações que prosperaram, Sr. Smith, o fizeram, sobre os ombros de milhões de oprimidos, tanto dentro de suas fronteiras quanto em suas colônias saqueadas. O futuro não está na aceitação passiva da tirania do capital, mas na sua superação. A humanidade deve reconhecer que a verdadeira liberdade só pode existir quando os meios de produção são coletivos, quando a riqueza é produzida para a necessidade e não para o lucro, quando o homem é o senhor de seu trabalho e não seu escravo. Não é uma utopia, mas a necessidade histórica. É a revolução que libertará o homem de suas cadeias. O capital não liberta, ele escraviza. E a única forma de ser verdadeiramente livre é romper essas cadeias. Bem, amigos, parece que a mão invisível e a luta de classes continuarão se digladiando por mais alguns séculos. Saímos daqui não com uma resposta definitiva, mas talvez com mais perguntas, mais incômodo e, quem sabe, um pouco mais de entendimento sobre as forças que moldam nosso mundo. Seja você um entusiasta do livre mercado ou um militante da causa proletária, uma coisa é inegável. O debate entre Adam Smith e Karl Marx é tão relevante hoje quanto era em suas épocas. As questões que eles levantaram sobre liberdade, igualdade, propriedade e trabalho continuam a nos desafiar. Agradeço imensamente a presença do ilustre Adam Smith e do sempre perspicaz Karl Marx por esta aula magistral de pensamento e por terem topado a minha modesta provocação. E aí, o que você achou desse embate de titãs? O capital para você liberta ou escraviza? Deixe sua opinião nos comentários aqui embaixo. Se gostou do debate, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos confrontos históricos.